Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre igreja e sinodalidade. Eu sou uma parte de tudo isso, sou Pedro Luiz. Eu sou o interlocutor, eu sou Alexandre Ferreira. Interlocutor, olha aí, significa que falaremos de Habermas, Alexandre? Pode ser. Acredito que tem Habermas nessa história também. Tem. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá, não é? Muito bem, pessoal. A gente hoje conclui a série Como Ser um Mestre em Filosofia e Teologia. Ou Teologia, ou /EO, não é? Não sei. Porque hoje vamos falar um pouco daquilo que foi a minha dissertação, o meu trabalho de mestrado, não é? Que foi na área de teologia, na área de teologia pastoral, né? É uma subdivisão aí dentro da teologia. Alexandre, a sua foi em filosofia e filosofia medieval, não é isso? Na verdade, foi dentro da pensamento religioso. Pensamento religioso. Isso. O meu foi dentro da área de teologia e aí, na verdade, teologia prática, não é? Uhum. Essa é, na verdade, a definição correta aí de onde eu fui e teologia pastoral. A gente vai bater um papo sobre isso mais daqui pra frente, daqui a pouquinho, mas não sem antes o jogo, e o jogo é meu, e vamos lá então ao jogo, Alexandre. É um lá na Grécia. Olha, vamos ressuscitar lá na Grécia, né? Vamos. Na verdade, semana passada, no carro, eu pensei num jogo muito legal. E eu pensei assim, cara, eu tenho que anotar isso. E aí, o que aconteceu? Esqueceu. Eu não anotei. E aí, hoje, esqueci totalmente. E aí, hoje, então, eu falei, puxa vida, vou ter que bolar um jogo. E aí, bolei um jogo aí, lá na Grécia. Então, legal. Nós vamos lá na Grécia, 2 perguntinhas. A primeira delas é, Alexandre, já que a gente tá falando aí nesses 2 últimos programas sobre orientação, sobre ser orientado, sobre mestres, sobre selos, sobre telos. A primeira pergunta é, você preferiria, Alexandre, você que chegou a orientar trabalhos de conclusão de curso, mas faz de conta que você também está orientando aí mestrado, doutorado, não importa. Você preferiria orientar alguém que não acredita na ciência na qual ele está trabalhando, que ele está dissertando, ou você prefere ser orientado por alguém que é nitidamente muito menos preparado do que você? Cara, assim, a primeira opção, ela não existe, né, Pedro? Porque... Olha que existe, hein, Alexandre? Pô, mas se a pessoa não acredita no método, ele não vai conseguir chegar no fim, né? Cara, tem profissional da saúde que não tá se vacinando, então tem. Tá, mas ele já se formou, né? Então pode ser que no meio do caminho ele perdeu alguma coisa, né? E aí quer fazer mestrado. Como é que faz? Exato. Não faz. Se eu detecto, eu falo, olha, meu filho, você não pode. Você está impossibilitado. Né? Pega o seu banquinho e sai de mansinho. Você não compreende. Então não é nem uma questão de preferir, né? É uma questão autoexcludente. Agora... ser orientado por alguém que talvez seja menos capaz, cara, eu acho que não tem problema, porque se a pessoa tem clareza do que é o método da pesquisa e pode me conduzir, né? Pode fazer essas vezes aí de me mostrar como é que a coisa funciona, não tem problema. Então você nega orientar alguém que não acredita, para você é mais difícil orientar alguém que não acredita na ciência que está trabalhando. Acho impossível. Impossível. Eu não sei se na sua sala tinha, né? Na minha sala de teologia, não da pós-graduação, mas a sala de teologia mesmo, na graduação, eu lembro de uma garota que chegou lá, toda bonitona, toda diferentona e que não era católica, não tinha fé
fé, não tinha nada e queria fazer teologia. Eu lembro dos professores ficarem bugadaços, né? Lógico que ela não foi à frente, não conseguiu, né? Não conseguiu terminar. Mas é, de fato, a questão não só daquilo que é a profissão de fé, mas o viver a ciência da qual se estuda, né? Na teologia é um pré-requisito, né? Então, em se tratando de uma ciência que tem um vínculo com o sobrenatural, você não faz teologia sem acreditar na teologia, né? Naquilo que a teologia é o objeto de estudo da teologia. Na filosofia não tem isso, né? Porque se você não acredita na filosofia, na verdade, os professores vão bater palma pra você. Vai falar, você já fez metade do percurso. A questão da teologia, eu acho que sempre há essa confusão, não é, Alexandre? É que as pessoas confundem teologia com ciências da religião. Sim. E elas acham que o curso de teologia vai ser um curso de ciências da religião, quando na verdade são duas coisas distintas. A ciência da religião está muito mais próxima da antropologia, vamos assim dizer, e a teologia está muito mais próxima da filosofia, né? Mas a questão das ciências da religião também, ela é muito mal compreendida, né? Porque tem gente que acha que fazer ciência da religião é, inclusive, você colocar todas as religiões no mesmo balaio e como se fosse até necessário não ter fé para fazer ciência da religião direito, né? E é um pensamento equivocado, porque um ateu fazendo ciências da religião, ele vai fazer uma ateologia, muito provavelmente, né? Mas isso é papo para outro podcast. Ou mesmo ele vai fazer uma fenomenologia da religião, né? Acho difícil. Também é uma outra coisa aí. Acho difícil. Acho que o cara que não tem... A presença do fenômeno religioso. Vamos tratar isso no próximo podcast, né, Alexandre? Vamos. Mas assim, o cara que não tem fé e se aproxima das religiões, ele não vai entender. Vai entender talvez como um fenômeno antropológico. Vai entender metade da coisa. Né? Eu tô cheio das metades. Questão comportamental. Alexandre, vamos pro próximo. Você prefere ficar 10 anos escrevendo uma tese ou ser avaliado por alguém que leu sua tese em 10 minutos? Cara, se o cara conseguiu ler em 10 minutos, prefiro ser avaliado por ele. Agora, escrever uma tese em 10 anos é excruciante. Eu acompanhei uma pessoa que demorou 5 anos para escrever a tese de doutorado e essa pessoa sofreu demais. Caramba. Não vale a pena. É muita vida jogada fora. De fato. É um trabalho de uma vida e uma vida jogada fora. Você tem razão. Tá bom, Alexandre, é isso então. Lá na Grécia são essas realidades que acontecem na Grécia, mas acontecem também na vida real. Vamos para o tema, Alexandre. Vamos nessa! As lacunas de clareza do conhecimento da missão e uma perceptível falta de unidade são pontos importantes a serem trabalhados em uma organização pastoral que deseja levar a boa nova em nosso tempo. É preciso recordar que, embora comuniquemos Jesus Cristo e que o grande agente da evangelização seja o Espírito Santo, a igreja é também uma organização de pessoas e quase sempre, em nome da missão, ela deixa esse fator importante em um plano inferior ou até mesmo inexistente. A sinodalidade busca trazer vozes diferenciadas para os planejamentos quase sempre relegados a um grupo que não conta com a diversidade. Ao observarmos as fundações bíblicas dessa dissertação, observamos que, tanto no exemplo do Concílio de Jerusalém, quanto na narrativa do Caminho de Emaús, a atitude de se colocar em escuta ao outro é ponto principal no processo sinodal. Contudo, as atuais configurações eclesiais não facilitam um diálogo autêntico com todas as instâncias e, muitas vezes, o modo de atuação reforça uma eclesiologia antagonista ao modelo sinodal.
Pois bem, você acabou de ouvir aí um trecho da conclusão da minha dissertação. Deixa eu pegar até aqui qual foi a minha dissertação. Que ele tem um título bem doidão, na verdade, que é o quê? Elementos da administração estratégica no auxílio da teologia pastoral. Uma dissertação apresentada à banca examinadora da PUC São Paulo, com exigência parcial para obtenção do título de mestre em teologia, área de concentração, teologia prática. Eu acho, Alexandre, que eu vou fazer que nem você na semana passada, no sentido de contextualizar as coisas. Boa, por favor. E por que contextualizar? Porque eu cheguei a estudar, né? Primeiro, eu tenho algumas memórias, uns flashes de memórias. O primeiro deles é quando estava aí próximo a receber a ordenação sacerdotal, o arcebispo de São Paulo perguntou ali ao grupo de padres o que a gente desejaria estudar, não é? E aí todo mundo muito sério, colocando as suas pretensões, e eu querendo pular fora de estudar, porque eu queria estudar. Eu falei, eu gosto de pastoral. Pastoral? Mas qual área da pastoral, né? Eu falei, não, eu gosto de fazer pastoral, né? Ou seja, de viver ali o dia a dia, a vida da igreja. E ele eu fez lembro uma disso. Cara de, né? Essa história rodou por aí, né? Foi bem divertido. Pedro tirou uma com o Dom Odilo assim de leve e tal. Mas o que acontece? A vida dá voltas, né? Ele anotou. E quando eu terminei, então, Ele anotou. Falou, se prepara. Aliás, eu lembro, Alexandre, do padre Hélio, né? O padre Hélio Vergueiro, o doutor Hélio, que falava, doutor, eles não esquecem. Falando dos bispos, né? Ele falava, eles não esquecem, né? Eles não esquecem. E quando eu terminei, então, o meu tempo pastoral na paróquia Santa Paulina, no Heliópolis, então, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, disse, olha, então agora você vai ser vigário, vai para uma paróquia ali no Ipiranga, e aproveitando que você vai morar ali, você vai ser, então, um estudante para ser mestre em teologia pastoral. E, especificamente, que você estude aí questões de organização pastoral. Então, e eu era coordenador de pastoral, como era... Já era coordenador na época. Não queria estudar fora de jeito nenhum, já era coordenador. Eu nunca quis estudar fora, embora tenha recebido convite, tenha me ofertado, mas eu sempre fui, lá fora não quero ficar longe. De fato, eu vi os meus amigos indo para Roma e sofrendo, porque não é tão fácil. E aí então falei, isso eu não quero para mim, e relutei até onde pude, mas vim aí na obrigação, né? Não, vá estudar, já se matricule, já estude. Lógico, o que aconteceu, não é? Eu estava na paróquia, conheci a Letícia, e aí nos apaixonamos, e eu deixei o ministério, e assim, há uma questão importante, não é? É que assim que eu entreguei o meu ministério, que foi no mês de abril, Alexandre, eu não tinha conseguido sequer escrever 5 linhas, não é? Da minha dissertação, porque a vida ministerial tomava muito do meu tempo, não é? O Alexandre sabe tanto quanto eu, quanto a função de coordenador de pastoral, e eu tinha acabado de assumir uma paróquia, então você tem que imprimir ali um ritmo, não é? Imprimir ali uma personalidade. Exato, a paróquia demandava muito atendimento. Imagina que eu atendia às vezes 2 vezes na semana, ou uma tarde, uma manhã, sem contar as questões de coordenação pastoral. O sínodo da arquidiocese acontecia nessa época, e aí então eu não consegui escrever minha dissertação. Eu fiz os créditos, mas eu não consegui escrever a minha dissertação. E eu só consegui escrever de fato quando eu deixei o ministério. E aí, curioso, eu vou aqui jogar um mérito para mim, porque assim que eu deixei o ministério, no outro dia ou no outro mês, perto do vencimento, chegou um boletinho, né? De quase R$2.000 para eu pagar o meu mestrado. Então, a fase final, a fase mais aguda do meu mestrado, eu tive que pagar do meu bolso, né? Aliás, e aí eu acho, Alexandre, a ampulheta começa a contar, né?
Muito, eu tive que vender um carro para conseguir custear. Eu acho que vale a pena a gente falar isso, né, Alexandre? Porque quando um padre deixa o ministério, não é que nem rescisão de contrato de trabalho, né? Não. Se você tem férias, bom, férias é uma questão que você pode até pegar ali o seu terço que você tem direito, mas você não tem FGTS, você não tem o valor de rescisão e outra, você não tem que se virar. Seguro-desemprego. A igreja não lhe dá nenhum sustento, não tem nada. Aconteceu com o Alexandre, aconteceu comigo. Se vira, filhão. Não é? Aqui não é uma crítica, é uma realidade que a gente já sabia. Sim. Mas você pode dedicar uma vida. Se você deixa, arque com o fato de deixar. Não é? Isso aconteceu comigo, não só, e não tô aqui me queixando, mas o boletinho foi algo que me deixou bem triste, né? Eu falei, puxa vida, né? Muitas vezes até trabalhei para me sustentar como padre e chegou a um boletinho aí, mas isso é água passada. E aí começa uma corrida contra o tempo, né, Pedro? Começa uma corrida contra o tempo para você, assim, dar andamento para virar a página, né? Exatamente, né? Como eu disse, eu tinha um carro, eu tive que vender para um pouco arcar ali as custas, não é? E lógico, eu contei aí com a compreensão e a celeridade do meu orientador, que é o Padre Edélcio. Ele conseguiu me colocar na frente, ajudar aqui, ajudar ali no sentido de passar as coisas, fazer as coisas acontecerem no tempo, né? No meu tempo e no tempo que é regulamentar. Eu não passei na frente de ninguém, mas eu sei também o quanto orientar demanda tudo, e no fim das contas deu tempo e eu consegui então defender a minha dissertação. Mas isso mostra, por exemplo, como o Alexandre teve uma mudança de universidade, não é? Eu tive uma mudança de vida também, total, e essas mudanças são bruscas, tanto mudar a universidade orientador, mudar estilo de vida, porque isso interfere, eu acho que o Alexandre pode falar isso também, interfere diretamente no modo com o qual a gente faz a nossa pesquisa, né? Para onde a gente direciona a nossa pesquisa. Isso aconteceu com você, não aconteceu, não? Sim, e tem um filósofo, Pedro, que é o Henry Bergson, e ele fala muito disso, né, de como você escreve, até mesmo faz uma pesquisa, por mais que a pesquisa científica se pretenda neutra, como qualquer coisa que aconteça na sua vida impacta na sua escrita e em como as coisas serão sedimentadas, né? Então, um texto é fruto também daquilo que você está vivendo, né? Necessariamente. Ainda que talvez as conclusões sejam as mesmas, porque você está tratando de dados ali, mas do ponto de vista digamos, da sedimentação da grafia da coisa, né? Grafia é grafar, é gravar, né? Aquilo vai ser um pouco do Pedro de quando ele escreveu aquilo. Sim, sem dúvidas. E foi o que aconteceu, porque depois eu tinha que abordar alguns temas. Por exemplo, na minha dissertação eu tive que abordar ali um pouco aquilo que é a participação do presbítero, naquilo que é a vida pastoral, não é? E aí você esteve dentro e você não está mais dentro. E aí, quer queira ou não, você fica num dilema, né? Mas espera aí, eu vou tratar agora sobre qual prisma? Sobre o prisma científico. Mas como disse o Alexandre, mesmo com o prisma científico, você ainda vai ter que olhar de um lado ou de outro até para orientar aquilo que é o seu texto, aquilo que está grafado, não é? Não é simplesmente um levantamento bibliográfico. Então, eu particularmente vivi alguns desses dilemas, né? E eu sempre tentava me colocar, se eu tivesse um ministério, como eu escreveria? Então, achar esse equilíbrio de direcionamento de pesquisa foi para mim, assim, uma questão bastante presente, não é? Então, vamos lá. Para começo de conversa, não é? Aquilo que é a minha dissertação, ela tem um problema inicial. Eu não vou ficar aqui defendendo problemas e tudo, mas que é essa bendita definição que eu demorei para pegar na minha cabeça do que é a teologia prática e do que é teologia pastoral. Caraca. Porque, para mim, prática
e pastoral, elas eram a mesma coisa. E eu descobri, ao longo da pesquisa, que a prática, ela passa, lógico, muito mais para a questão do porquê o cristão pratica, as motivações pelas quais elas acontecem, um estudo daquilo que é a própria teologia prática, e a teologia pastoral, ela se torna, então, vamos assim dizer, não só aquilo que é o método, não é? Ou a aplicação de métodos, mas um estudo daquilo que são os métodos a serem aplicados na evangelização. Enquanto a prática, ela tem muito mais um sentido, eu tenho medo de errar aqui, não é? Mas, porque assim, faz tempo que eu não retomo um sentido de antropologia teológica da prática da fé, ou porque o homem pratica, ou as motivações da prática, e um estudo sobre a prática, e a pastoral, ela tem muito mais a ver com aquilo que o efeito em si, o planejamento, entendeu? Os planos pastorais. Ô Pedro, eu acho que acontece alguma coisa parecida na filosofia, né? E eu confesso que a primeira vez que eu vejo essa necessidade de definição, de distinção entre prática e pastoral foi na sua dissertação, né? Mas na filosofia eu tive que me deparar com isso porque existe pelo menos duas grandes vertentes na filosofia, que é a filosofia teorética e a filosofia prática, né? A filosofia prática seria quase como que uma filosofia colada na realidade, enquanto a filosofia teorética, né, ou teórica, ela fosse mais no âmbito, digamos, do interno da mente, do filósofo, digamos assim, né? E aí coração, né? Do coração. E aí quando você aborda aí essa distinção, me pareceu muito similar, né? Essa coisa da necessidade da definição, porque a gente acostumou a chamar qualquer âmbito de aplicabilidade da teologia de teologia pastoral, né? E no fim parece que a teologia pastoral ela é, digamos, algo ainda mais prático do que a prática. A prática, na verdade, ela pode ser considerada o grande guarda-chuva no qual a pastoral se deriva. Eu não sei se o guarda-chuva é o melhor termo. Na verdade, a pastoral ela deriva da prática, porque assim, enquanto a teologia pastoral ela busca dar pistas do modo com o qual você vai evangelizar, a prática ela abriga uma reflexão mais abrangente sobre a ação de evangelizar. Sim. Não é? Por que se crê e a partir não porque se crê, mas porque se evangeliza, né? Mas ainda é um terreno pantanoso, vamos assim dizer, porque nebuloso. Você pega um grande autor brasileiro que é nebuloso, porque você pega um grande autor brasileiro que é o Agenor Brighenti, por exemplo. O Agenor Brighenti, aquilo que os autores definem como prática, ele define como pastoral. E aquilo que alguns autores como Alzerinha Rocha, o André Viot, o que essa turma defende ou define como teoria prática, ele define como pastoral, ou seja, as coisas ficam muito mescladas e tem a ver também com escolas, sabe? A escola francesa, a escola belga, ela tem mais uma questão de teologia prática, a pastoral, ela vem muito mais aí na esteira do método Ver, Julgar, Agir, que tem aí o Cardian, né? O Cardeal Cardian, então tem tudo isso aí e essa parte da dissertação, ela tenta passar por essas querelas acadêmicas, não é? Ela tenta passar aí por onde a academia tem esse terreno meio pantanoso. Bom, acontece, Alexandre, que a gente tem que seguir em frente e aí entra não um problema, mas algumas definições. Primeiro, o que vai servir como
base para o estudo, que é o chamado estudo de caso. Sim. Né? Porque eu me propus a estudar aquilo que é o Sínodo Arquidiocesano de São Paulo como base de conhecimento, como base de aproximação não teórica, não é? Mas de conhecimento, para que eu possa, a partir dele, trabalhar aí os outros elementos da minha pesquisa. E aí eu lembro que na minha qualificação houve toda uma questão sobre estudo de caso. É fonte de conhecimento ou não? É só uma mera observação? E você percebe que tanto os teóricos... Sim, havia essa discussão. Houve essa discussão assim de maneira muito clara. É uma dificuldade da teologia, né? Da teologia, embora, aí veja só como os caminhos se ligam, né? O Viau, o Marcel Viau, que é o autor que eu usei para definir o que é teologia prática, diz, sim, se faz teologia prática também por meio de estudos de caso. Então você pega um defensor teórico dos estudos de caso e um teólogo e você consegue casar os dois. E o mesmo acontece com o próprio Agenor Brighenti, que a gente já citou. Então, nesse sentido, pode parecer bobagem, não, estudo de caso é estudo de caso. Não, estudo de caso se torna um problema, vamos assim dizer, porque há gente que considere que ele seja válido, há gente que considere que não, e você tem que, então, fazer isso acontecer. Por fim, né, eu faço toda uma caminhada histórica, e particularmente essa é a minha parte favorita, uma das partes favoritas da minha dissertação, que é essa caminhada histórica daquilo que é a sinodalidade. E, lógico, como toda teologia, você precisa começar pela Bíblia, não é, Alexandre? Você não faz ali nenhuma referência teológica sem começar pela primeira. E na Bíblia há discussões, né? Eu peguei ali um artigo de 2 biblistas, o padre Boris e o padre Jean, que usam ali o Sínodo de Jerusalém como exemplo sinodal. Mas encontrei uma outra autora, uma francesa, Céline Homer, que fala que não, que isso, o Sínodo de Jerusalém nem é exemplo de sínodo, que o melhor exemplo de sínodo é o caminho de Emaús, e por quê? E aí começam as definições de sinodalidade. Já começa que lá em Jerusalém, o pessoal, alguns falam que é sínodo, outros falam que é concílio, e tem gente que fala que não é uma coisa nem outra, né? Exato, porque essa Céline Homer, ela fala assim, primeiro, sínodo é caminhada, no concílio de Jerusalém não tem caminhar juntos, não se faz nenhum caminho, já chega com a coisa pronta no concílio ou no sínodo de Jerusalém. Caraca. Onde há caminhada é no episódio de Emaús, lá tem 2 discípulos caminhando e Jesus se coloca a caminhar juntos, isso é um símbolo de sínodo. E aí ela vai além, bonito, porque ela diz, um sínodo, você ouve a voz de fora. No sínodo de Jerusalém, não é, presente no livro dos Atos, você não ouve a voz de fora, você discute um problema, não é? No capítulo 15 dos Atos, você discute um problema de fora. Já em Lucas 24, que é a caminhada de Emaús, diz a Céline Homer, Jesus diz, vocês não estão ouvindo os que estão de fora. Caraca! Jesus dá uma certa bronca, não é? Então ela fala, do ponto de vista de metodologia, o caminhar juntos e ouvir o que tem de fora está em Emaús. Esse é um exemplo. E é partindo daí, então, que eu começo o meu trabalho, aquilo que é toda a minha visão de sínodo, né? E toda a caminhada histórica. Antes da gente ir para os despatrocinadores, de novo, passar aquilo que para mim é um motivo de um sadio orgulho, como eu vi na homilia de Nossa Senhora Aparecida, da missa que participei, um sadio orgulho, que é esse remontar histórico, não é, Alexandre? E a gente perceber que como a igreja, pouco a pouco, foi se tornando menos sinodal, menos conciliar, menos colegiada, e foi se tornando cada vez mais autocrática, cada vez mais monárquica, não é isso? Cara, você foi fundo aí, trazendo esse paradigma dos discípulos de Emaús. Porque se você for ver bem, não é que tem muita coisa parecida até mesmo no resto da Bíblia, né? E aí você fazer toda essa leitura histórica a partir desse paradigma é bonito pra caramba.
E ao mesmo tempo é uma provocação grande, né, Pedro? Porque como é que a gente vive esse aspecto da sinodalidade hoje, né? Tendo em vista esse paradigma bíblico e toda essa trajetória que não é tão sinodal assim, né? Sim, sim. Até porque, Alexandre, a gente até teve uma longa discussão Lembra que a gente teve uma longa discussão no Telegram? Eu não sei se a gente publicou isso ou não, se chegou a publicar ou não, que até mesmo, por exemplo, a reforma protestante, ela tem em uns pedaços de sua gênese a falta de colegialidade. Que Martinho Lutero, em diversas vezes, se queixava de uma falta de colegialidade. E como a igreja foi se fechando, e o ponto alto dessa falta de colegialidade qual é? O dogma da infalibilidade papal, proclamado por Pio IX, não é? Em que ele fala, não, eu não preciso ouvir ninguém, não é? De certa forma é o que ele diz, mas isso tem uma caminhada histórica, pessoal, não é? De 1200, 1300, 1700 anos, não é? Até chegar o Papa e dizer, não precisa de nada de conciliarismo, nada de colegialidade, a gente deixa o Papa definir e aí fecha, e isso só muda novamente no Concílio Vaticano II, quando então as coisas mudam. E é a partir daí, então, que eu trabalho a volta desse fenômeno e a gente vai falar sobre isso depois que a gente ouvir os patrocinadores. Pode ser, Ferreira? Vamos nessa! Eu quero escrever um livro sobre literatura brasileira. Enchendo murcilha, nem que seja dizendo besteira, mas nem que seja enchendo murcilha, mas nem que seja dizendo besteira. Ai, 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 Minas Gerais. Eu quero colocar o meu primo na Academia de Letras Brasileiras. Nem que seja mascando capim, nem que seja plantando bananeira, mas nem que seja mascando capim, mas nem que seja plantando bananeira. Ai, 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 Rio Grande do Sul. Analfabetos e analfabestas fazem fila na porta do colégio, mas não prestam atenção na aula. Eles ficam só de olho na merenda, mas não prestam atenção na aula. Eles ficam só de olho na merenda. Ai, 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 resto do Brasil. Os alunos vão pra aula contrariados, pois queriam ver desenhos animados. As alunas vão pra aula de vestido, na verdade elas querem arranjar marido. A diretora se trancou em sua sala com um saco de pipoca e uma TV. Ela está vendo a corrida maluca, ela torce pelo Dick Vigarista. Ai, 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 raios duplos, raios triplos. Mudem, faça alguma coisa. Slave to life. Mudem, faça alguma coisa. Slave to life. Eu quero escrever um livro sobre literatura brasileira. Nem que seja enchendo murcilha, nem que seja dizendo besteira. Eu quero colocar o meu prêmio na Academia de Letras Brasileiras. Nem que seja mascando capim, nem que seja plantando bananeira. Analfabetos e analfabestas fazem fila na porta do colégio, mas não prestam atenção na aula. Eles ficam só de olho na merenda. E no episódio de hoje, nós estamos entrevistando Pedro Luiz Amorim Pereira, mestre em teologia pastoral,
falando sobre a sua dissertação. Pedro, uma coisa que me chamou a atenção na sua... Assim que você compartilhou comigo a sua escrita, foi que você meteu aí a coisa da administração estratégica. Eu falei, poxa, eu não ouvi falar isso nenhum tempo quando eu estudei a teologia, né? E aí já me parece algo arrojado demais, porque ninguém se mete muito a juntar algo do plano, digamos... da vida corporativa, digamos assim, com a vida pastoral. Ainda que a gente saiba que para você tocar pastoral, você precisa de uma visão de um conjunto muito próximo aí do que as empresas têm, de que as grandes corporações têm, né? Sim, sim. Alexandre, na verdade, esse tema, ele já habita minha pesquisa, vamos dizer, acadêmica já há muito tempo, porque na minha dissertação de graduação de marketing, isso lá no começo dos anos 2000, eu fiz essa junção de marketing e igreja católica. À época, eu fiz o inverso, não é? Porque eu peguei ali o exemplo da renovação carismática católica e consegui encaixar dentro de uma análise de estratégia da igreja para a retenção de clientes. Que da hora! E assim, eu lembro que eu escrevi até um artigo para a revista lá da faculdade, da Uninove, não é? E eu fiz essa análise, um paralelo, não é? De como alguns elementos que vieram com a renovação carismática católica para o seio da Igreja Católica Apostólica Romana, eles podem ser vistos como uma mudança de estratégia para reter clientes, não é? Um case de sucesso. É indubitável, por exemplo, um case de sucesso, porque é indubitável que a renovação carismática católica trouxe a TV, trouxe uma comunicação de qualidade, não é? A primeira TV católica, século XXI, é do Padre Eduardo Doguerti, a Canção Nova é um fenômeno, e essas outras TVs aí, todas elas têm ali o seu pé naquilo que é a renovação carismática. Então, a mudança de discurso, a mudança de linguagem, tudo isso nos mostra uma mudança de estratégia. Do ponto de vista teológico, você pode falar isso? Não, mas do ponto de vista de administração, você pode ver como um case de sucesso, né? Então, essa questão, esse diálogo dessas duas áreas, eles sempre tiveram presentes, né? Na graduação de teologia, não. Eu fui para a área de história, que me ajudou a enriquecer bastante a primeira parte aí dessa dissertação de mestrado. Eu sempre gostei aí de fazer essa análise nesses dois gumes aí da faca, né? Aí, Alexandre, continuando, não é? A gente fala, eu acabo tendo que falar de sinodalidade, não é? Porque se o estudo de caso é a sinodalidade, eu tenho que falar mais claramente daquilo que é o sínodo, não é? E, lógico, eu falo, primeiro, da sinodalidade que acontece na Igreja Católica com o Vaticano II, o primeiro desmembramento dessa sinodalidade que acontece aonde? Na América Latina, com o CELAM, né, com a conferência de... Oh, meu Deus do céu! A conferência paradigmática de... Oh, Alexandre! De Medellín, Alexandre! Medellín. Oh, meu Deus do céu! Olha aí, lembrei. Olha, é a cabeça cansada. De Medellín, que é um evento para a igreja. Quem estuda a história da igreja sabe disso muito bem, que Medellín é considerado o jeito com o qual se deveria se agir a igreja, não é? E aí depois eu falo da CNBB como uma experiência de colegialidade e também acabo falando, lógico, não tem como, daquelas que são as experiências de colegialidade, aonde? No objeto de estudo que é a Arquidiocese de São Paulo, a Igreja Católica localizada em São Paulo. E aí, lógico, antes de tudo, não tem como falar de São Paulo e sinodalidade sem falar de Dom Paulo Evaristo Arnes. Aliás, você pode voltar no nosso programa sobre Dom
Paulo, não é, Alexandre? Porque a gente falou disso, Dom Paulo teve os 12 consigo, não é, Ferreira? Exato, foi. Ele mais 11, né? Pois é, então. Então, ele fez uma experiência de sínodo. Ele teve coragem de delegar poder, de sugerir. Na pesquisa histórica, a gente consegue perceber isso. Ele pediu para se fazer uma coisa mais colegiada na igreja. Então, o pessoal fala, quando separou, foi um golpe em Dom Paulo. Um pouco de calma, não foi tanto assim. E Dom Paulo viveu essa experiência de sinodalidade de maneira muito forte. Lógico, depois entra Dom Cláudio, com um jeito, depois entra Dom Odilo, que é o atual arcebispo de São Paulo. Já também com uma instrução, né, Pedro? Assim, aí, assim, eu acho que é muito evidente de que Dom Cláudio, ele tem que assumir a arquidiocese dando outro rumo, né? Até porque... Esse é um capítulo à parte, né, Alexandre, da Igreja de São Paulo. O Dom Cláudio tem um tempo que tem apenas um auxiliar, né? Então imagina que Dom Paulo tinha 11 e tinha um tempo na Arquidiocese de São Paulo que Dom Cláudio tinha só o Dom Gil. E para exatamente acertar um passo de uma arquidiocese que já não era mais a arquidiocese de Dom Paulo. Exato, e substituir Dom Paulo, algumas coisas que urgiam ser feitas, não é? Então, nesse sentido, de fato, houve aí um trabalhão por parte de Dom Cláudio que culminou na igreja com Dom Odilo, e lógico, a gente acaba falando aí das tentativas que Dom Odilo sempre teve, isso é inegável, de em São Paulo empreender um jeito novo. Não é? Ele tentou um congresso de leigos, ele sempre tentou alguma outra coisa diferente e tentou fazer as coisas funcionarem, nem sempre funcionando a contento como deveria, né? Mas não dá para negar que ele tentou algumas coisas. E aí, lógico, falando do sínodo da Arquidiocese de São Paulo, mais algo convocado pelo arcebispo Dom Odilo, a gente acaba falando das bases documentais do sínodo, ou seja, o sínodo tem uma forte presença de documentos da igreja, mas há também uma forte presença no papel e a ausência no real daquilo que é a figura principal, que é o laicato. Porque os documentos da igreja, muito bem utilizados no sínodo, eles vêm falando da necessidade de participação do povo, não é? Desde a Lumen Gentium, o documento de Aparecida, Apostolica Actuositatem, João Paulo II fala dessa necessidade da presença do laicato, não é? Teólogos falam isso, quando por fim há um documento que fala do Census Fidei, do censo dos fiéis, que para mim, Alexandre, é um documento muito corajoso, porque ele diz, olha, os fiéis têm sim que participar e ser levado em conta aquilo que é o censo dos fiéis, como discernimento teológico e, lógico, dogmático e pastoral. Porque isso é deixado de lado. Lógico que o censo dos fiéis não é um censo de opinião dos fiéis, mas aquilo que é celebrado na vida da igreja, né, Alexandre? Eu sinto como esse documento é deixado de lado e poderia ser melhor estudado e colocado em prática nos âmbitos eclesiais. Você não pensa assim, igual, não? Aquilo que é patente, né, Pedro? E aí você entende bem até essa ideia da teologia prática, né? Porque não é porque é prática e é teologia que não tem a ver com a fé, né? E é exatamente o contrário disso. É porque é prática e é porque é teologia, que é aquilo que está no ar, que a gente consegue captar, que é aquilo que a gente consegue entender, que é o jeito daquele povo de viver a fé, né? E assim, mais ou menos, eu entendo essa ideia do censo dos fiéis, que aí eu também entendo a dificuldade, às vezes, de transpor isso, por exemplo, pro sínodo, né? Para transparecer isso no sínodo, porque muitas vezes o próprio fiel não consegue se entender como leigo, né? Como esse corpo que forma a igreja de fato, né? E aí, se não tem uma força por parte do resto da igreja
que seria a igreja ordenada, para transparecer isso, é muito fácil você deixar isso subjacente ali, ninguém prestar atenção nesse lado, né? Mas, Alexandre, isso é um problema, aí a gente já vai para a questão da administração, né? Isso é um problema de cultura organizacional. Por quê? Porque não é dito ao leigo qual é o seu real papel. Seja sincero, quando você descobriu o real papel do leigo, de verdade, embora você tivesse a sua atuação laical na sua comunidade paroquial, mas você só não descobriu o seu real papel estudando sobre o laicado na teologia? Não é? Cara, eu, nas minhas pesquisas, falava, caramba, mas quanta coisa a gente deixa passar, não é? Porque... Ô Pedro, eu tive a oportunidade de estudar isso ainda como jovem leigo, cara. Assim, pois é, eu não, né? Eu fiz essa experiência na paróquia, naquele tempo Paróquia da Reconciliação, hoje Paróquia Santa Maria Madalena. Nós tínhamos um grupo chamado de Agentes de Pastoral Leigo, que teve a oportunidade, inclusive, de se debruçar sobre essa temática da laicidade, que era exatamente um grupo para dinamizar a vida das pastorais, sabe? Sim. Então, o que eu penso, assim, é que falta se dar ao leigo esse real conhecimento do seu poder, da sua capacidade, de quem ele pode ser. E isso acaba gerando num problema que eu tratei aqui, que são esses novos modelos de atuação do laicato. Porque, vamos lá, as comunidades eclesiais de base, elas tentam dar ao laicato aquilo que os documentos da igreja entendem por atuação do laicato. Protagonismo, integração, poder de decisão, comunidade, eclesialidade, sinodalidade. Já esses novos modelos de laicato, né? E aqui eu fico feliz da pesquisinha que fiz, né? Peguei ali o Miranda, o Mário França, né? O Libânio, mesmo o Brighenti, que fazem uma análise dessas novas comunidades que, no fim das contas, são uma reprodução do modelo clerical. Porque você tem lá o pai fundador de uma comunidade. O pai fundador, ele é uma voz uníssona, na maioria das vezes. Geralmente. Ele tem ali o seu jeito, ou seja, aquilo que é a organização laical atual, ela é uma reprodução do modo hierárquico clericalista, que aí é um problema que também começa a surgir na minha dissertação. Diga. E ainda tem uma coisa que parece que essas comunidades surgem para fugir da comunidade paroquial, né? De um modelo mais participativo. Exatamente. Você cria um modelo hierárquico paralelo. Porque surge, como eu vinha dizendo, aqui começa já a surgir também um outro problema que o João Batista Libânio levanta, que é a questão... Rapaz, eu tô começando a gostar de novo da minha dissertação, agora que eu tô lendo contigo aqui. Tá vendo? Que é o problema do clericalismo. Ele começa a surgir aqui, não é? Nesse ponto. Por quê? Porque essas comunidades, elas mantêm um jeito hierárquico, elas emulam um jeito clerical e mais ainda, não é, Alexandre? O que elas fazem? Elas começam a formar padres, a formar sacerdotes, e isso cria um problema na atual configuração da igreja, em que o poder está centrado no clero. Na atual configuração você cria uma esquizofrenia, porque se o modelo é clerical e o que faz parte da hierarquia manda mais, como você vai fazer parte de uma comunidade de fé, de um jeito de vida em que o chefe é um leigo? Ele vai mandar num padre, sendo que na configuração o padre manda mais? Mas o problema não é dessas comunidades. O problema todo está onde? No clericalismo. Por que isso? Não é? Porque a gente identifica na própria composição do Sínodo Arquidiocesano de São Paulo, a gente identifica uma ausência gigante de quê? Da figura feminina, da mulher. Ela não está muito presente na comissão de organização desse sínodo, já que é um estudo de caso, da mesma maneira que ela não faz parte daquilo que são as instâncias de decisão da igreja. Não é? E aí eu uso a Bingemer, a Armela, a Domese, não é? Todas essas mulheres aí, teólogas, que falam isso. Elas não querem ser diaconisas ou sacerdotisas. O problema da mulher na igreja é que é tolhido dela o direito de ter voz.
Ô, Pedro. E como a voz ela é do clero, o Papa Francisco diz isso, ele fala, o problema é esse, é o clericalismo. Só quem manda é o padre, o bispo, e aí a mulher não vai ter voz. Eu já ouvi bispo falar isso, Alexandre. E você também já ouviu? Bispo é bispo e padre é padre. O bispo manda e o padre obedece. Bispo agora, nesses tempos, não é? É o problema do clericalismo. E tem uma coisa aí, né, colada no ser masculino, com essa postura quase de um galo no galinheiro, sabe? Que, cara, eu tenho que falar isso aqui. Hoje, a minha gestora direta na escola que eu trabalho é uma mulher, né? E o jeito de governo feminino é diferente, cara. Assim, eu não tenho essa oportunidade de perceber. E, cara, você percebe o quanto que esse, digamos, aspecto sinodal, ele se tornaria mais presente se a mulher participasse, né, desses processos, ou se os homens envolvidos tivessem esse aspecto do masculino mais bem resolvido, sabe? E aí é um problema do próprio clericalismo, né? E a gente pode falar aqui muito tranquilamente porque a gente já foi parte do clero, né? E até nisso, né, Pedro? Na vida doméstica, como tem uma equiparação, né, do masculino e do feminino, como a coisa muda de figura, né? Assim, eu percebo muito nisso em mim, como esse meu aspecto, digamos, de mais um aspecto mais dialogal, como isso aflorou mais em mim depois da convivência com a Renata. Sim, sem dúvidas, porque um pouco estando no clero, a gente encampa também, por mais que eu falo por você, falo por mim, eu conheço o seu trabalho pastoral, você conhece o meu, a gente tenha sido muito sinodal nas paróquias que passamos, ainda assim carregávamos um quê, sim, daquilo que é o próprio clericalismo, né? E por quê? A dissertação, ela chega nesse ponto, né? Ora, naquilo que é a instância maior de decisão desse sínodo da Arquidiocese de São Paulo, que serve como exemplo, né? Não significa que ele é assim, ele é um recorte de uma grande realidade. Você tem uma grande ausência de leigos nas instâncias maiores de decisão, e dentro dessa fatia de leigos você tem uma grande ausência de mulheres. Você não tem mulher participando. E esse é um problema que tem como raiz o clericalismo, não é? Ou seja, você perde uma grande chance de ouvir uma grande voz pela qual o Espírito Santo se comunica, que é o senso dos fiéis, o senso dos leigos. Você deixa isso de lado porque o modelo clericalista ele ainda predomina e é um dos maiores impeditivos de uma vida sinodal, dentro de uma paróquia, dentro de uma igreja, não é? Então ele faz, não é? Ele no caso sou eu, parece que eu estou analisando um livro, não é? A gente faz, então, eu fiz essa caminhada para então desembocar naquilo que é o ver. Lógico, há uma parte aqui que não dá para usar no áudio, não é? Mas eu faço uma análise semiótica que ela é a comprovação de tudo aquilo que eu falei anteriormente. Aquilo que falei, acho que durante 50 páginas, o Alexandre viu, quem viu a dissertação, ele se resume numa capa de um livro. É verdade. Ele é a síntese de tudo aquilo que eu falei. E curioso, Alexandre, que isso entrou depois, né? Eu falei, caramba, tá aqui, eu tenho que fazer uma análise semiótica disso aqui e do quanto ela representa o que eu venho escrevendo há 50 páginas. Do clericalismo e aí também da falta de representatividade feminina e da falta de representatividade de cor também. Pois é. Não é? Porque a capa do livro ela é uma síntese de tudo aquilo que a Igreja de São Paulo não é, mas ela reproduz um modelo eclesial. Não é? E, lógico, aqui é importante dizer que não é por culpa, não é? Mas então isso é culpa do arcebispo de São Paulo. Não, na verdade é algo que está implícito dentro do coração de todo mundo e que só uma pesquisa é capaz de revelar isso a miúde, não é, Alexandre? É. E, lógico, depois vem toda a parte do ver, foi feita uma...
isso é interessante, a Arquidiocese de São Paulo fez uma pesquisa gigantesca, não é? Com muitos entrevistados, mais entrevistados do que qualquer pesquisa de Ibope, Datafolha ou coisa parecida, não é? E colheu números assim importantíssimos. E aí eu peguei alguns trechos, alguns números desses, cruzei de alguma maneira para então chegar ali naquilo que é o cerne, né? O terceiro capítulo, a administração estratégica, não é? E o primeiro ponto que eu abordo é a deficiência de comunicação, não é? Que a igreja tem. Aliás, a gente sempre ouve isso, né? O problema é que a igreja comunica mal. Bom, eu não sou um teórico de comunicação, sou um técnico de comunicação. É diferente. Aliás, existe muito isso, né, Alexandre? As pessoas falam, não, mas você edita, você faz isso, então você manja de comunicação. Não, eu manjo da técnica. Eu sei editar, eu sei contar uma história na edição, isso eu sei fazer. Mas eu não sou um teórico da comunicação. Mas você pega os dados e você vê como a gente comunica mal, não é? Como a igreja comunica mal, como ela usa mal os meios de comunicação que chegam efetivamente nos fiéis. E qual é o meio de comunicação que chega efetivamente nos fiéis de São Paulo? É a paróquia, é o aviso do padre. Esse é o melhor meio de comunicação que existe. E outros que são super valorizados, eles são mortos. Mortos. Site, jornal, rádio AM. Não estou falando mal, a gente até apresentou o programa na rádio, não é? Mas são, e a pesquisa demonstra isso, de que são meios de comunicação que comunicam para ninguém. Super valorizados, não é? Enquanto que o meio mais valorizado de todos não é visto como um potencial. Mas aí entra um outro problema, não é? Se o meio mais valorizado, que é a missa, ele precisa ser valorizado, o comunicador que existe nesse meio também precisa ser valorizado. Não é? E quem recebe essa mensagem também precisa ser visto, não é? E nesse sentido, tem toda uma questão de comunicação de verdade e tudo, mas e você precisa falar a verdade, comunicar a verdade, mas a igreja tem um problema sério de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, clima organizacional, entender como é que os padres estão se sentindo dentro das comunidades paroquiais e dentro da igreja. Alexandre, esses dias eu recebi um texto, nesse ano de 2021, já chegou ao número de 7, o número de padres que tiraram a própria vida, atentaram contra a própria vida. Eu vi isso. Ou seja, do ponto de vista de gestão de pessoas, não se está gerindo, né? A gente está perdendo padres, não é? E não é deixando o sacerdócio como o caso meu, do Alexandre, que é uma coisa que nós decidimos fazer, não é? É muito diferente, são padres que tiram a própria vida porque já não vem mais escolha, não é? E aí existe toda uma questão de gestão de pessoas, não é? De acolhida das pessoas, se o sacerdote de cuidado, né? Se o fiel de cuidado, e não é pastoral da acolhida, é de cuidado, a empresa tem cuidado com o funcionário. Quando o funcionário entra, quando você entrou aí no seu emprego, Alexandre, você não teve uma jornada de acolhida? Não te falaram, olha, esses aqui são os valores da empresa, tal. A igreja não faz isso. A igreja que deveria fazer isso, no catecumenato, por exemplo, não é? Ela não faz isso. Ela não deixa isso acontecer, não é? E aí há um problema de percepção eclesial, tanto do leigo quanto do próprio presbítero. A gente foi formado, Alexandre, a gente teve um formador que, dentro das possibilidades, fez tudo de melhor, mas quando a gente lê documentos de formação, a gente sabe o tanto que a gente se autoformou. Sim. Porque faltou uma formação, uma formação no sentido de clima organizacional. Então, a igreja, do ponto de vista de administração, ela precisa cuidar, aí é que virou tudo aquilo que eu não imaginava fazer na minha dissertação, que é administração de pessoas. A igreja não administra bem, nem os seus presbíteros, já estou terminando, nem os seus agentes que chegam, né? Agora sim, vai lá. Um dos problemas é exatamente esse de você não formar nem para autonomia e nem para colegialidade.
Sim, sim. Nem para um, nem para outro, não é? E isso gera um problema mais tarde, na verdade um problema que se vive hoje, não é, Alexandre? Eu conversava isso esses dias com um outro padre, né? Não que eu exerço o ministério, mas com um padre, e ele falava isso. Hoje a gente vive aí um problema muito sério de uma autonomia mal dada ou bem dada, não sei se essa é a definição, que deixa bispos extremamente atemorizados pelos erros que os padres cometem, e às vezes os bispos estão sendo implacáveis com os padres. Pois é. Não é? Ou seja, falta, não é? Eu vou até aqui pegar um trecho, Alexandre, do que falava, eu acho que vale a pena. Puxa, não tá aqui, não é? Mas eu achei que estava aqui no meu celular, mas não está. Tá no computador da firma, né? Mas falava isso, não é? Onde está a Presbyterorum Ordinis aplicada na vida dos padres, não é? Onde é que está a paternidade episcopal? Onde é que está a fraternidade presbiteral? Tudo isso é muito bonito, mas não está acontecendo. Ou seja, o grande problema daquilo que é a administração estratégica é cuidar de quem põe a estratégia em jogo ou em prática. E é quem? Aquele que é estratégico, né? São as pessoas. Aquele que deveria ser... E não é só o padre. Não, exato. Mas... o leigo também, né? Aí você tem os padres com projetos pessoais, um leigo que tem uma visão um pouco mais ampliada, que não se vê contemplado nesse projeto pessoal e às vezes opta por, então vou montar a minha comunidade de vida, a minha nova comunidade, porque no fim a gente não se encontra, né? Não se encontra num projeto maior de fraternidade, num projeto maior de multiplicar o bem, mas isso é muito marca do nosso tempo, né? Cada um querendo alcançar o céu sozinho, cada um querendo amelhar para si todas as almas. Sim, sem dúvidas. E talvez esse aí, né, seja o ponto principal. Né? Porque nessas pequenas decepções ou desilusões, você vai criando pequenas igrejas paralelas dentro da igreja. E não são espiritualidades diferentes. Você vai criando mesmo paralelismos. E você vai tentando contaminar a igreja com esses paralelismos. Porque aí você fala, não, eu vou fazer de tudo para ter esse padre perto de mim, e aí eu vou tentar ganhar esse padre para minha espiritualidade. Você viveu isso, Alexandre, não é? Com uma comunidade em específico, você viu esse tipo de coisa acontecer, deles tentarem lhe cooptar, e quando você diz não, deixam de fora. A gente viveu isso inúmeras vezes, não é? Você precisa de um clérigo para te validar, e não no sentido do sacerdote, né? Então a igreja, a conclusão que eu acabo chegando nessa dissertação é que o problema de administração estratégica da igreja é uma falta de administração de pessoas. Quase deveria ser elementos da administração de pessoas na teologia pastoral. Porque falta presbyterorum ordinis pro padre. E de quem que é a culpa? Da igreja que não põe a presbyterorum ordinis, que não instrui o sujeito suficientemente para que ele saiba ser um padre como a igreja pede. Falta do leigo um conhecimento do seu potencial e daquilo que ele pode ser, porque você não coloca o documento que serve para isso e diz, olha, é assim, é esse caminho que você deve fazer. Então, atualmente é um problema de pessoas, não é? E estrategicamente você não faz uma empresa funcionar sem pessoas. Tanto que hoje todos os RHs viraram coachings aí, a torta direita, não é, Alexandre? E esse é o fato, né? Essa é a realidade. E assim eu terminei a dissertação e consegui falar. E até que eu tô gostando dela de novo, hein, Alexandre? Cara, é formidável, é um texto necessário e pra gente que está vinculado, né, Pedro, à Arquidiocese de São Paulo, é um texto que mostra muito, né, o que é uma igreja numa cidade multifacetada no século XXI, né, e que no fim
Pedro, é o desafio de toda a igreja, que é o de se refundar, né? De manter vivo o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. E a gente não faz isso sem esse quê digamos, de ato penitencial, né? E eu vejo com bons olhos o sino do arquidiocesano, exatamente porque foi, né? Continua sendo, porque se a gente entendeu bem a coisa não pode parar mais, né? Essa oportunidade de se refundar, de se rever e tudo, né? E muito disso está na mão dos leigos, né, Pedro? Tanto que a igreja vem tomando um caminho sinodal. Exato, né? Tá aí o Papa Francisco. O laicato tem que despertar para isso, né? Os leigos e as leigas, não ficar esperando que as coisas se resolvam, né? Digamos, puxem as cadeiras e falem, olha, sentem aqui, que aqui é o seu lugar, porque o lugar do leigo, na verdade, está vazio desde sempre. Né? Lembrar, e aqui para terminar, não é, Alexandre, que Jesus foi um leigo. Sim. Aliás, eu trato isso de maneira muito clara na minha dissertação. Eu usei o Picasa, eu usei ali o Jesus, o símbolo de Deus, o Haidt, usei o Luciani, e eles falam isso de maneira muito clara. Jesus foi um leigo. A gente precisa lembrar, e o leigo precisa se recordar disso, não é? O clericalismo é uma consequência histórica da igreja, mas ela, na sua raiz, ela não tem o clericalismo nascendo ali e firme e presente nela. A gente precisa se lembrar disso. E o laicato precisa se lembrar disso. O estar no meio de nós tem a ver com isso também, né? Não é acima de todos, não é o na frente do altar, né? Nem atrás do altar. Jesus está no meio de nós porque se fez um igual a nós, e se a gente não valoriza esse aspecto primeiro do que qualquer outro, a gente está vivendo uma igreja que não é a igreja que Jesus veio mostrar pra gente, veio reunir, né? Que no fim das contas, eclesia é reunião de iguais e tudo mais. É isso, Pedro. Olha, com isso nós terminamos essa série Como se tornar um mestre em filosofia e teologia. O P. Safaria disse lá no perfil de uma conversa, que bom que saiu, que eu tô penando pra fazer o meu. Aí eu falei pra ele, foca na metodologia e na sua intuição, mas foca na metodologia. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, né, Alexandre? Sim, Pedro sempre participando lá. E Pedro, olha, eu te dou nota 10, viu? Por esse seu trabalhinho de escola. Olha, obrigado. E um carimbo da turma exatamente. Da Mônica. Uma estrelinha, né, Alexandre? Uma estrelinha. Pra você ficar feliz. Olha, se você quiser ler, a minha, como foi defendida no Brasil, ela é pública até. Eu vou deixar aí, tá o link aí, né, Alexandre? Você pode ler. Show de bola. Tem erros, tem coisas que eu li e já não gostei, que eu não escreveria daquele jeito, mas tá aí, não é? Tem até a análise semiótica, quem quiser ver. São 115 páginas, e com agradecimentos assim muito carinhosos, inclusive pro meu irmão Alexandre, que sim, foi parte importante aí na execução desse projeto. Tá aí tal e qual, não é? Esse dissertação, esse texto, melhor dizendo, foi apresentado. É isso, Alexandre, a gente volta na semana que vem sobre um tema que a gente tramou aí pelo meio e eu não lembro. Espero que na revisão eu possa lembrar. Boa! E eu deixo aqui o meu beijo. Rapaz, pra vocês que nos escutam, né, que certamente vão nos ajudar, estão nos ajudando lá com o programa 200, só recordando, mande os seus sonhos para nós, e para vocês, um abraço um pouco mais apertado.
E antes do aperto de mão, eu queria convidar você, ouvinte, a assistir e torcer, vai que a gente ganha, no dia 20, não é, Alexandre? Ah, é? Se você tá ouvindo esse programa no dia que ele foi publicado, que é no dia 17 de outubro de 2021, você pode ver a premiação dos prêmios CNBB, que vai ser no dia 20, às 20 horas, não é isso, Alexandre? Nos canais católicos? Por aí. Eu sei que é à noite. E aí você vai torcer lá, torce, porque se a gente ganhar, a gente vai pagar um copo com água pra todo mundo. Eu tô oferecendo que é fácil. Mas eu não acho que os bispos têm a falta de juízo de dar um prêmio desse pra gente. Né? Não, tem coisa melhor aí pra ser premiado. A concorrência é pesada. Mas assista, a concorrência é pesada. A gente já tá feliz aí com o bronze. Já ficamos bem felizes com isso, mas assista aí no dia 20, às 20 horas, nas TVs católicas aí, a premiação dos prêmios CNBB de comunicação. E se a gente ganhar, você pode pegar sua panela, ir pra janela, bater ela e dizer: fora Bolsonaro, meu aperto de mão, Alexandre. Até mais. Um aperto de mão. Tchau, tchau. Fora tchau, Bolsonaro, tchau. Sem.